palavra de Deus diz assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada, e nós a vimos, e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Feche seus olhos. Pai, estamos aqui nessa noite, Deus, porque compreendemos, meu Pai, perfeitamente a verdade do mundo do Espírito que nos envolve quando entramos, Senhor, nessa dimensão. Meu Pai, precisamos que cada vez mais a Tua igreja, Senhor, retome aquilo que tem sido roubado, meu Pai, que a sua identidade, meu Deus, como casa, meu Pai, consagrada para o agir do Teu Espírito Santo, como local, meu Deus, que é dedicado, meu Pai, à invocação do nome de Jesus, local, Senhor, onde as pessoas que adentram possam experimentar, meu Pai, a dimensão que há no céu, local onde o que há, Senhor, de existente, a dimensão e a atmosfera do Teu reino, vem, Senhor, e se manifesta também nesta dimensão em nosso meio. Meu Pai, essa realidade, meu Pai, que nós precisamos resgatar no culto ao Senhor. Precisamos compreender a verdade, Senhor, e a realidade do ambiente espiritual que esse lugar se torna quando nós começamos a invocar o nome de Jesus. Oh, Pai, precisamos, Senhor, e só o Senhor é quem pode, meu Pai, fazer chover sobre a terra. É só o Senhor, meu Deus, quem pode fazer o que está no céu ser revelado na terra. É só o Senhor quem pode vir a nós, Senhor, com o Teu reino. Nós não temos, Senhor, como ir até onde o Senhor está, mas o Senhor disse que viria até nós quando nós invocássemos o Senhor. Que o Senhor, meu Pai, ache graça diante dos nossos olhos, para que o Senhor, meu Deus, tenha misericórdia da Tua igreja e esteja sempre presente em nosso meio, se manifestando, se revelando, meu Pai, curando, Senhor, batizando, meu Pai, e fazendo com que o Teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Na quarta-feira, queridos, eu encerrei a primeira parte dessa ministração, falando sobre o testemunho de Cristo a respeito da existência de Deus. Os que estavam aqui presentes receberam essa palavra. Se você não pegou, você pode assistir para contextualizar o que eu vou falar nessa noite. Nós, de forma rápida e sucinta, chegamos ao entendimento de que Deus enviou o seu Filho à terra com um dos propósitos também de dar testemunho da verdade da sua existência. A vinda de Jesus ao mundo é o testemunho. Jesus, ele é apontado como a testemunha fiel, porque a vinda e a manifestação dele em carne é a prova visível da existência do Deus invisível. Mas, como eu disse a vocês, o fim do ministério de Jesus em carne nessa terra foi evidente para todos. Jesus, ele não se encontra mais nessa dimensão em carne. A Bíblia diz que depois da sua ressurreição, Jesus foi assunto aos céus. E a sua igreja aguarda o seu retorno em carne a esse mundo. A Bíblia diz que todo olho verá, até aqueles que o transpassaram, mostrando que quando Cristo voltar a esse mundo, agora no seu corpo glorificado, a humanidade vai entender e compreender que tudo que foi dito a respeito dele, que tudo que foi dito a respeito de Deus, era verdade, porque aquele que foi morto, ele viveu e voltará, mas enquanto estamos nesse período em que Cristo foi assunto aos céus, ele não deixou a sua obra sem testemunho. E aqui eu quero que você entenda,
antes de nós compreendermos qual é o testemunho que eu e você precisamos dar, eu preciso diferenciar um pouco para você essa palavra. A sexta-feira nós estávamos aqui no culto quando o nosso irmão Bruno falou a respeito dos diáconos que foram instituídos na igreja e precisavam ser homens de bons testemunhos, não foi isso, Bruno? Homens de bons testemunhos, de boa reputação. Essa palavra, quando nós usamos ela dessa forma, ela tem a ver com a condição pessoal do cristão. Alguém que tenha um bom testemunho, significa que é uma pessoa que age em conformidade com os princípios, com os valores, com os parâmetros que Cristo ensinou para que cada um o seguisse. Mas o testemunho que eu quero falar a você nessa noite, ele vai além da simples concepção de uma questão moral, de uma questão comportamental, de uma questão de padrões humanos. Mas eu quero lhe falar de um testemunho que glorifica e revela a existência de Deus. E em João 3, Jesus ele disse que eu não posso dar testemunho de algo que eu não vi, de algo que eu não ouvi, porque ele disse a Nicodemos, nós falamos daquilo que vimos e daquilo que ouvimos. E aqui João agora na sua carta, lá João traz aquele diálogo de Jesus com Nicodemos, só que agora João escrevendo a sua carta, ele vai dizer, primeiro, a compreensão que ele teve de quem era Jesus. E aqui eu quero lhe mostrar que João, ele não era um anjo. João, ele não era alguém que estava vivendo uma realidade de transmudação enquanto homem. Mas a Bíblia diz e me garante a mim e a você, que João era homem também, assim como fala de Elias, igualzinho a mim e a você. E chegou a João uma revelação de algo extraordinário, que ele conseguiu compreender quem era Jesus de uma forma que você não vê nenhum outro evangelho que foi escrito, trazer uma revelação tão profunda e tão grande a respeito de Cristo, não só como o verbo de Deus que se manifestou, mas como a própria vida de Deus revelada na terra. Ele diz a respeito daquele que era desde o princípio, aquele que ouvimos. Aqui vem a primeira observação. Nós ouvimos e nós vimos com os nossos olhos o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram na palavra da vida. Ele vai dizer de novo o que vimos e ouvimos, é isso que vos anunciamos. E aqui, queridos, eu preciso entender, você precisa entender isso, que quando nós entramos na igreja, a sensação de quem está no mundo é que você está entrando para uma religião. A sensação de quem está no mundo é que você entra nesse lugar para obedecer regras de convívio social. É por isso que eu fiz questão de distinguir para você no início, que eu não estou falando do bom testemunho que todo cristão tem que dar, do seu aspecto moral, como você tem que dar um testemunho de bom cidadão. Bom cristão, bom cidadão, você tem que ter um bom testemunho nesse aspecto. Mas aqui eu estou falando de uma realidade, que quando alguém entra em um ambiente espiritual, de alguma forma, essa pessoa ela tem que ser impactada e ela tem que compreender a manifestação de um espírito. Eu não posso querer transformar a igreja em uma sala de aula. Observe, eu não estou dizendo que não há ensino, não é isso que eu quero dizer. Mas eu quero dizer que até o ensino que se tem dentro da igreja precisa ser inspirado pelo Espírito que escreveu essa palavra. Porque como é que eu vou traduzir a palavra de Deus com conhecimento humano? Como é que eu vou compreender aquilo que é espiritual com a mente carnal? Para quem está no mundo, compreender a realidade, muitas vezes, de ambientes espirituais fora da igreja, é maior do que dentro da própria igreja. Em determinados lugares que eu entro com a compreensão perfeita. Aquele lugar ali, tem um espírito ali. Eu mexo com o espírito aqui. E às vezes dentro da igreja eu perdi essa visão. Perdi essa concepção. Que aqui também tem um espírito que age aqui dentro desse lugar.
Nós invocamos um espírito aqui nesse lugar. Igreja é lugar de invocação de espírito, mas não de espíritos, mas porque aqui só age um único espírito, que é o Espírito do Deus Todo-Poderoso. Quando eu tenho comunhão com um espírito, quando eu tenho comunhão com esse espírito, eu vou viver experiências e vou viver realidades que são espirituais. Então, quando eu caminho com esse espírito, preste atenção, eu vou manifestar através do meu corpo as ações do Espírito de Deus. E assim como Cristo, ele foi a testemunha de Deus, nós agora somos testemunhas de Cristo pelo testemunho que damos da manifestação do seu Espírito. Quando há uma manifestação do Espírito de Deus, esse Espírito está testificando que o nome de Jesus, ele tem poder, e que quem enviou Jesus ao mundo foi o Deus Criador de todas as coisas. E aqui há um processo, o qual João diz que quando nós anunciamos essa vida eterna, porque foi ela que se manifestou, foi ela que ele viu, ele disse que tocou na vida, toquei. Ele está dando testemunho de algo que ele viu, de algo que ele ouviu, e ele diz que ele anuncia essas coisas, ou seja, ele compartilhava esse testemunho, para que houvesse comunhão daqueles que agora estavam ouvindo esse testemunho, e ele diz, e a nossa comunhão, olhe como agora há essa perfeição no encontro das coisas, ele diz, a nossa comunhão é com o Pai, e com o seu Filho, Jesus Cristo, mostrando que, quando eu estou em comunhão com Jesus Cristo, eu também estou em comunhão com o Pai. Por quê? Porque Cristo é quem dá testemunho da existência de Deus. E quem dá testemunho da existência de Jesus Cristo? O Espírito de Deus. Mais adiante, na mesma carta, em João 5, 1 João 5, do verso 10 a 11, ele vai dizer agora, olhe bem, preste atenção agora nessa revelação que ele diz, porque ele não está falando mais a respeito do próprio testemunho de Cristo, mas está falando agora do testemunho dele, de João. Ele disse, eu vi, eu ouvi, e isso eu estou compartilhando com vocês, para que vocês tenham comunhão comigo, tenham comunhão com Deus, e tenham comunhão com seu Filho, Jesus Cristo, através do testemunho que eu estou dando. Aí ele vai dizer, quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo já tem um testemunho. Porque quem a Deus não crê, o fez mentiroso, porque não creu no testemunho que Deus deu de seu Filho. E o testemunho é esse, olha aí agora, qual é o testemunho? É esse aí, que Deus nos deu a vida eterna, e que esta vida está em seu Filho. Queridos, aqui você agora está sendo direcionado, está sendo levado a compreender qual é a verdade que existe por detrás da porta de uma igreja. Você está sendo levado a descobrir, a se aprofundar na realidade e na verdade que existe por trás de uma palavra crente. Você está sendo levado a descobrir e a se aprofundar no porquê as pessoas largam tudo no mundo e elas simplesmente entram agora em uma nova dimensão de vida e elas mudam a sua forma de viver porque elas compreenderam algo que antes elas não tinham compreendido. E o que é, pastor? A verdade que João está nos revelando é que quando você tem comunhão com Deus, com seu Filho, você ouve esse testemunho e você passa a ter esse testemunho em você, tudo isso está direcionado a uma única coisa. Porque, preste atenção, Deus mandou o seu Filho e deu testemunho do seu Filho. Seu Filho foi para o céu, deixou agora as suas testemunhas. Para testemunhar o quê? A existência de Deus. E o que é a existência de Deus? Ele diz, a manifestação
da vida eterna. Deus se manifestou. E o que é Deus? Deus é uma vida eterna, está aqui. E o que é que Ele tem para mim e para você? Que testemunho é esse? Vida eterna. Por que é que eu preciso saber disso, pastor? Porque se você não compreendeu isso, eu vou lhe dizer algo que possa ser muito forte para você nessa noite. Não adiantou nada você entender o resto. O que, pastor? Exatamente isso que eu estou lhe dizendo. Se você não entendeu isso aqui dentro do Evangelho, se você não entendeu que o propósito de tudo dentro do Evangelho está aqui nesse versículo, está na hora de você repensar a sua vida como crente. Porque talvez você tenha seguido Jesus até hoje pelo motivo errado. Eu vinha no carro e vi ouvindo um testemunho de um pastor contando que ele foi atender uma pessoa e aquela pessoa tinha vivido uma desgraça muito grande na sua vida. Um ladrão tinha entrado na casa de um casal de cristãos e, além de espancar a mulher do rapaz, aquele ladrão estuprou aquela mulher diversas vezes ali. E ele se perguntando como é que ele, como pastor, ele iria entrar naquela casa agora para falar com aquele casal. A mulher com a sua face desfigurada, de tanta agressão que teve, com a sua alma totalmente agora dilacerada pela violência sexual, que também é emocional. A violência sexual, ela não é só física, como ela é emocional. E ele entrou e ele disse que vinha orando, pedindo a Deus que desse uma palavra. E ele disse que a palavra que Deus deu foi exatamente em Apocalipse, mostrando o fim das coisas. Que chegará o dia que não haverá mais dor, que não haverá mais choro, que não haverá mais pranto, que Deus enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Porque Ele nos dará um corpo transformado e uma vida eterna. Isso é compreender, queridos, e ele dizia, são palavras dele, mas que eu me aproprio nessa noite para compartilhar com você, que às vezes na minha e na sua história, quando nós sabemos o fim que nos espera, olhar para o fim nos encoraja para tomarmos decisões hoje. Quando eu compreendo o caminho aonde está me levando, e quando me falta força nesse caminho, quando me falta coragem nesse caminho, alguém me lembrar para onde eu estou indo, me reforça o ânimo para que eu possa continuar caminhando. Mas quando eu entendo a igreja como um lugar de ser melhor do que os outros, como eu entendo na igreja como um lugar de eu entrar só para Deus encher o meu bolso de dinheiro, quando eu entendo a igreja como um lugar que eu vou entrar para ter mais sorte do que os outros, quando eu entendo a igreja como um lugar simplesmente que se tudo lá fora para mim deu errado, eu vou entrar aqui porque possa ser que aqui dentro pelo menos as pessoas gostem de mim, me tratem melhor. Eu me dei bem na igreja, as pessoas gostam de mim, elas me abraçam. Talvez você ainda não tenha entendido o principal. Nós não estamos aqui, queridos, porque a igreja é um lugar legal. Nós não estamos aqui porque vir para a igreja nos torna melhor do que as pessoas lá fora. Somos cabeça e não cauda. Nós não estamos aqui porque você traz seu dízimo, coloca nesse gasofilaço e quando sai dali você tropeça num saco de dinheiro. Nem que você tenha usado um fuzil para roubar do banco do carro forte. Porque hoje a coisa está assim. Infelizmente. A pessoa vai de manhã, faz uma campanha e de noite vai para o bar vender cachaça para os outros e quer que Deus prospere o negócio dele. Perdemos a referência das coisas. Porque o que vale é o resultado. Deu resultado? Deu. Prosperou? Prosperou. Então Deus está no negócio. Alguém está precisando ler a parábola do rico e de Lázaro. Deus não puniu aquele cara em momento nenhum em vida. Passava todo dia, eu vi o mendigo lá, nunca ligou para o mendigo. Deus nunca tocou na riqueza dele.
Tudo que ele fazia prosperava, tudo que ele fazia dava certo, ficava mais rico ainda. Mas chegou o dia que essa palavra que nós estamos entendendo hoje fez toda a diferença na vida de alguém. Lázaro não foi para o inferno porque ele era pobre. Mas você reparou que ele nunca meteu a mão no que era do rico? Por mais que ele tivesse que comer lixo, ele nunca se indignou, nunca se irou, nunca xingou Deus, ou culpou Deus por todas as desgraças que ele vivia na vida. Mas Deus não abençoou ele durante a vida. Não mudou a condição dele. Ele não deixou de ser mendigo. Não deixou de ter cachorro lambendo na ferida. Não deixou. A condição social deles permaneceram exatamente as mesmas durante a vida. Deus não interviu nem na vida de Lázaro para fazer Lázaro ficar rico, e nem interviu na vida do rico para fazer o rico ficar pobre. Não mexeu em nada. Sigam a vida de vocês. De repente ele é rico porque o pai dele trabalhou mais, conseguiu mais, ajuntou, e ele vem trabalhando. A Bíblia diz que o sol nasce para o ímpio e nasce também para o justo. Se o ímpio acorda cedo, vai trabalhar, e o justo quer ficar dormindo até 11 horas da manhã, meu irmão, pelo amor de Deus. A Bíblia diz, tudo que você fizer, prosperará. Agora, se você não faz nada, o que é que vai prosperar? Nada. Se eu pego 0 para multiplicar por 1000, dá quanto? 0 vezes 1000? 0. É tudo quanto fizer, prosperará. Queridos, a condição que nós vivemos nesse mundo, e é isso que é o testemunho principal da verdade. Tudo que você puder viver nessa terra, todas as experiências de fama, de glória, de sucesso, como também de dor, de tristeza, de sofrimento, todas essas experiências que você viver nessa dimensão, todas elas têm um prazo para acabar. Todas elas vão se encerrar aqui, no dia que o homem deixar essa vida. E qual é o testemunho da verdade? O que é que nós vimos? O que é que nós ouvimos? O testemunho verdadeiro que Cristo deu, de que Ele era Filho de Deus. Ele chamava as pessoas e dizia, veja, vocês não creem em mim, nem pelas obras que eu faço. Qual foi a conclusão de Nicodemo? Sabemos que tu és vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer as obras que o Senhor faz, se não vier da parte de Deus. Era um testemunho da verdade, de que Deus existe. E quando mataram Jesus, agora os discípulos começaram a fazer as mesmas obras que eles faziam, dando testemunho de quê? De que o Espírito de Deus agora estava na terra, agindo por meio dos homens, dando testemunho de uma mensagem. O objeto é esse. Vai ter sinais? Vai. Veja, eu vou antecipar um versículo para ficar mais claro para você. Hebreus, no capítulo 2, do verso 2 ao 4. Preste atenção, não precisa se abrir, eu quero que você preste atenção. Hebreus 2, do 2 ao 4. O escritor aos Hebreus, ele faz um paralelo, traz uma visão tão grande a respeito do povo de Israel, de como Cristo é gerado nesse povo, para a glória de Deus, e como Salvador. Olha o que ele diz, porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda a transgressão e desobediência recebeu a sua justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, olha, aqui é perfeito, irmãos, é perfeito, começando a ser anunciada pelo Senhor. Quem começou anunciando? Foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Quem começou foi o Senhor. E depois foi confirmada pelos que a ouviram. Qual foi o testemunho que João deu no versículo que nós começamos? Porque eu ouvi. Eu estou falando para vocês de algo que eu ouvi. Eu estou falando para vocês de algo que eu vi. Eu sou testemunha de Cristo porque eu ouvi, porque eu vi, e a minha mão,
ele chega a dizer: a minha mão tocou na palavra da vida, eu toquei nele. Olha o grau de testemunho que João estava dando. Aí o escritor dos Hebreus está dizendo: começou sendo anunciada pelo Senhor, depois foi confirmada pelos que a ouviram, testificando também quem? Meu Deus, olha quem era a testemunha agora. Olhe bem, começou sendo anunciada pelo Senhor, depois confirmada pelos que a ouviram. Tinha mais uma testemunha aqui? Tem. Testificando também Deus com eles. Não é Deus com ele, é Deus com eles. Ou seja, todos que ele vinha falando antes, começou primeiro pelo Senhor, depois pelos que a ouviram, testificando Deus com eles. De que forma? Por sinais, milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo de Deus, distribuídos pela sua vontade. O culto a Deus, irmãos, não é para nós só colhermos os frutos do Espírito, não é para invocar os dons do Espírito para o nosso prazer. Os dons do Espírito não são só para nós estarmos aqui invocando, para que nós sejamos só privilegiados, não é isso. Todo o processo que o escritor dos Hebreus está dizendo, começa dizendo: como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação? Aí ele vai dizer o resto. Como escaparemos nós, se não nos atentarmos para uma tão grande salvação? Aí ele vai dizer o resto. O que é o resto? Que começou sendo anunciado pelo Senhor, depois pelos que a ouviram, e tudo isso foi confirmado por Deus, por meio dos sinais e dos prodígios, conforme a ação do Espírito Santo de Deus. Não há como ter culto para a manifestação do Espírito Santo de Deus, se o propósito não for anunciar uma tão grande salvação. Não podemos, irmãos, querer usar o Espírito Santo de Deus se não for de acordo com o seu propósito. Tarde dos milagres, que bênção. É bom invocarmos a presença de Deus, Deus trazer uma revelação, uma profecia, tudo isso, desde que o objetivo final de todas as coisas seja conduzir o homem à salvação. Não tem como fugir disso. E aí eu lhe digo mais uma vez: o que é que está por detrás da porta de uma igreja? O que é que está por detrás de uma roupa de crente? Porque crente tem roupa, né? O que é que está por detrás da roupa de crente? O que é que está por detrás do nome de um crente? O que está hoje eu não sei lhe dizer, mas eu sei o que deveria estar. Deveria estar um testemunho vivo, como era o testemunho de João. Eu sou do tempo ainda que as pessoas davam testemunho de como elas encontraram Cristo Jesus, de como foi a experiência de encontrar na sua vida o encontro que elas tiveram com a verdade. Eu ainda sou desse tempo, do tempo do Walkman, do quitute, né? Sou desse tempo. Eu sou desse tempo. Do tempo em que as pessoas elas tinham testemunho. Por que é que você é crente? O que é que você está fazendo aqui? Por que é que você veio para a igreja? As pessoas diziam: porque um dia eu estava nas trevas e vi brilhar a luz. Eu vivia dessa forma e alguém pregou para mim o evangelho da verdade, e quando pregou eu entendi e compreendi que eu estava perdido e que eu precisava me salvar. E o que é que você está fazendo dentro da igreja? Eu estou buscando a minha salvação. Talvez se eu perguntar no tempo de hoje, eu não estou falando da igreja de ninguém não, é aqui dentro mesmo, algumas pessoas: o que é que você está fazendo na igreja? Estou buscando a prosperidade, estou buscando um carro novo, estou buscando um emprego melhor. Irmãos, entendam uma coisa, eu já disse isso aqui mais de 10 vezes, quem tem interesse em lhe abençoar é Deus. Todas as vezes, diga comigo aí, todas as vezes, pronto, que Deus quis abençoar alguém, o que é que Deus deu à pessoa? Vai ler a Bíblia. Deus se agradou de Salomão. O que é que você quer, Salomão? Quero sabedoria. Pois bem, eu vou lhe dar dinheiro.
Pronto. Daniel, meu filho, gostei de você. Vou lhe dar um bom emprego. Quem colocou Daniel lá? Foi Deus. José, meu filho, você, nota 10 para você. Vai virar governador do Egito. Quem colocou ele lá? Deus. Quando Deus quer abençoar você, irmãos, não tem ninguém que impeça. Mas a pergunta é, será que se Deus lhe abençoar, você não troca Deus pela bênção? Porque tem pessoas que só entram na igreja para resolver um problema. Minha mulher me largou, eu vou para a igreja. Aí vem. Você está pensando que eu vou tomar até uma água depois dessa. Aí ele vem para a igreja, esquece a outra mulher, arruma outra, resolveu o problema dele, vai embora da igreja. Está na miséria, o agiota querendo matar, o traficante querendo matar, o cara querendo botar para fora da casa do aluguel. Vou socorrer aonde? Na igreja. Aí vem, aí Deus abençoa, arruma emprego, larga a droga, o traficante perdoa e por aí vai. Aí daqui a pouco ele ficou rico, ganhou dinheiro. Aí agora não tem tempo mais para Deus. Deus deixou de ser a prioridade. Deixou de ser. Tem uma música em inglês que ela chama Slow Fade. Slow Fade, se eu fosse traduzir para você, eu não sei inglês, viu, irmão? Para você não pensar que o pastor é intelectual, né? Mas eu ouvi a tradução. É como se fosse você cair devagar, né? Slow Fade, é como se o significado fosse esse. O contexto dessa música, ele vai dizer exatamente isso, que ninguém cai de uma vez. A queda sempre ela é lenta. O afastar de Deus sempre é lento. Nós vamos mudando o nosso comportamento diante de Deus. E o que é que nos falta? A revisão está sempre acesa, lembrando do que nós viemos fazer aqui nesse lugar. Porque João nos disse que quem creu no Filho de Deus, ou seja, só vai ser salvo, todos são salvos pela fé. Ele está dizendo que tem quem creu. Você tem fé? Tenho. Você crê em Jesus? Creio. Bom, se você crê em Jesus, você em si mesmo tem que ter o testemunho de Deus. Foi o que ele disse aqui. E que testemunho é esse? O testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna. Que estava em quem? Em seu Filho Jesus. Eu creio em Jesus. Por que você crê? Porque João viu Jesus. João tocou em Jesus. João escreveu para mim, não só João, como Paulo, como Pedro, como outros apóstolos, deram testemunho de que ele existiu. Pastor, até você, o cara escreveu esse livro há tantos anos atrás e disse essas coisas, foi. Só que ele disse que se eu e você acreditássemos em Jesus, ia acontecer no nosso tempo as mesmas coisas que aconteceram no tempo deles. O que é que tem acontecido na sua vida da parte de Deus? Porque nós só falamos daquilo que vemos. Se você parasse para pregar para alguém, qual é o testemunho da sua vida, dessa semana, do que Deus falou com você? Às vezes, irmãos, preste atenção, e é esse o cuidado que eu quero que você tome. Nós nos tornamos especialistas de falar para os outros. Nós nos tornamos especialistas de trazer revelação para os outros. Tem pessoas que têm uma eloquência fantástica, que poderiam não estar na igreja, poderiam estar em qualquer lugar. E se eu desse um texto para essas pessoas, elas conseguiriam falar, gritar, pular, lhe emocionar, você ia chorar até. Mas a pergunta é, isso lhe convenceria de que Jesus está vivo? Isso lhe convenceria de que o Evangelho é verdade? Isso lhe convenceria que, de fato, você, se não aceitar Jesus, vai para o inferno? Porque essa é a verdade. Esse é o testemunho. Meu filho, por que você não vive na prostituição? É ruim viver a prostituição? Meu irmão, se alguém disser que é ruim, eu vou até aceitar a sua opinião. Mas se fosse ruim, não tinha muita gente largando a vida eterna para se entregar à prostituição. Usar droga é ruim? Meu irmão, tem gente dando a vida dele pela droga.
E por que os crentes não fazem isso? Porque eles entenderam que Jesus está vivo. E se eles acreditam que Jesus está vivo, acreditam que o Espírito de Deus está no meio deles. E se eles acreditam no Espírito, eles acreditam que o Espírito é santo. E que se o Espírito é santo, eles não podem viver mais no meio do pecado. E se eu vivo agora a minha vida para agradar a Deus, é porque eu compreendi que a minha vida se tornou um testemunho vivo da minha fé. Não é, irmãos, uma questão de obedecer o que a igreja diz. Porque se eu entendo o que a igreja diz, eu posso cometer alguns pecadinhos, porque eu acho que a igreja não pode ser tão rigorosa assim. A igreja diz que não pode mentir, mas uma mentirinha, né? O pastor nem viu. Paulo não viu. É porque você está tentando obedecer, irmãos, a igreja. Como se a igreja estivesse impondo regras para vocês. Não toque, não manuseie, né? A igreja está criando regras. Você não pode ir para o carnaval, você não pode beber, você não pode fumar. A igreja está criando regras. Não é isso, você não entendeu ainda. Você não entendeu ainda. Existe um Espírito que está vivo. E você só vai ser salvo se esse Espírito estiver em você. E para ter comunhão com esse Espírito, não é invocar o Espírito no dia que eu vou para a igreja, dar meu show. Ei! Espírito Santo, o Senhor me espera, que hoje é dia de eu fazer, amanhã vai acontecer, hoje eu tenho isso para fazer, mas na quarta-feira eu vou estar na igreja pregando, então, o Senhor, por favor, me espere lá na igreja, que a gente vai fazer o nosso show. Espírito Santo, irmãos, não foi dado para fazer show. Espírito Santo não foi feito para que nenhum homem atraia a glória de Deus para si. O Espírito Santo foi dado como testemunha, está aqui, de que Deus dá testemunho também daqueles que ouvem e obedecem a sua palavra. Então eu entendo que obedecer a palavra de Deus não é obedecer regra de igreja. Para eu fazer parte da igreja, eu preciso obedecer o que a igreja diz, esqueça isso. Viva do jeito que você quiser, se você entrar aqui ou sair daqui, o problema não é meu, o problema é seu. Porque você pode enganar o pastor, você pode enganar o levita, você pode enganar o obreiro, mas um dia eu lhe garanto que você vai comparecer diante do trono de Deus. E naquele dia, quando você comparecer diante de Deus, o que é que você vai testemunhar diante dele? Aquele que vai lhe julgar até pelos seus pensamentos. Pelos pensamentos. Viste o que disse os antigos? Viste. Aquele que adulterar, certamente? Pois eu vou dizer agora, que aquele que olhar e no seu pensamento desejar, mas ninguém viu. Eu estava lá na porta da igreja, do lado do pastor, o pastor nem viu que eu dei uma olhada no movimento que passou na rua. O pastor não viu, mas Deus viu. Está anotado no livro dele lá. E aí, meu irmão, naquele dia, tal assim, você olhou, e aí? Deus vai julgar você pelo que você fez, pelo que você pensou. Olhe a urgência que o escritor de Hebreus nos traz, se não nos atentarmos para uma tão grande salvação. Quando Cristo dava testemunho de Deus e da existência do Pai, ao mesmo tempo ele dava testemunho do juízo de Deus também que haveria de vir sobre a terra. E ele também dava testemunho de que só ele era o caminho para perdão do pecado dos homens. E a igreja tinha que seguir, tem que seguir exatamente a mesma linha. Qual era a pregação de João Batista? Arrependa-se dos seus pecados. A Bíblia diz que Jesus começou a pregar. Qual era a pregação de Jesus? Arrependa-se dos seus pecados. Qual deve ser a pregação da igreja? Se arrependa dos seus pecados. Deixe a sua vida de pecado. Faça uma aliança com Deus. Invoque o nome de Jesus em sua vida. Sinta a presença de Deus no seu meio, no meio da sua vida, nas suas coisas, nas suas... Você tem que ter o Espírito Santo de Deus em sua vida. Por quê, pastor? Porque há um juízo anunciado.
E todas as vezes que o Espírito de Deus se manifesta na terra, é dando testemunho de que essa palavra é verdade. Dando testemunho de que o juízo de Deus há de vir. E que o juízo de Deus não respeita se você é rico, se você é pobre. Pai Abraão, diga, meu filho, qual é o seu problema? Para mim não tem mais jeito. Não tem mais mesmo não. Mas manda pelo menos um homem tocar na minha língua. Meu filho, a decisão era lá. Do lado de cá, foi estabelecido entre nós e vós um grande, de sorte de quem está desse lado não passa para o outro, e quem está do outro não passa por de lá. Mas pai Abraão, eu estou ardendo em chamas. Eu não posso fazer mais nada por você. Então pai Abraão, ainda tem um parente meu que está lá. Pede então, por favor, que mande alguém lá para avisar eles o que eu estou sofrendo. Para dizer a eles que tudo que existia aqui era verdade. Tudo que a gente ouviu era verdade, porque eles estão levando a coisa na brincadeira. Não estão levando a sério. E se eles continuarem do jeito que estão, eles vão vir exatamente para o mesmo lugar que eu estou. Abraão diz, olha filho, lá eles têm Moisés e os profetas. Já está tudo escrito. Mas eles não estão levando a sério, pai Abraão. Olha, ainda que um dos mortos ressuscite, eles não vão acreditar. A igreja dá testemunho da ressurreição de Cristo. Aqui dentro, o Espírito de Deus, o testemunho é da ressurreição de Cristo. O aleijado começou a pular dentro da igreja. Começou a pular. E aí, qual foi o caso aí? Por que vocês estão olhando para a minha cara? Rapaz, que Pedro. Porque se fosse no tempo de hoje, aí Pedro ia dizer, abre logo uma rede social aí, João, que o negócio está... Não é? Era. Igreja de Pedro dos últimos dias. Pronto, Pedro. Ou então, igreja dos superapóstolos, Pedro e João. E aí, um do lado tirando a foto assim, e o outro do lado assim, né? Já. Edição especial do culto, empunhadura de mãos para os aleijados. Ia estar assim, ó. Me diga, não é o que está acontecendo? Não é isso aí? Não é? O aleijado, meu irmão, de nascença, 40 anos na porta do negócio. Quem todo testemunha que o cara era aleijado estava assim, ó. Festival das muletas, e aí... O templo no outro dia está vazio, a igreja de Pedro e João, ó, lotada. Mas quando a galera caiu para cima dele, vem cá, meu irmão, o que foi isso aí? Ele disse, por que você está olhando para mim? Aqui, tapa na cara, bem dado. Por que você está olhando para mim? Você acha que eu tinha capacidade de fazer isso aqui? Eu não. Quem fez isso aqui? Olha para aí, velho, olha para aí. Aqui. Rapaz, isso é profundo demais. Tem gente que Deus usa para falar uma bobagemzinha com um aqui, com o outro. O cara já sai aqui por dentro da igreja com o peito parecendo... Não é? Como se fosse ele que tivesse feito alguma coisa. Como se a glória fosse para ele. Porque eu sou mais santo do que você, viu, Colosso? Está vendo? No seu culto de sábado não acontece essas coisas. No de domingo, você está vendo como é o negócio? Porque eu... Que negócio de eu, rapaz? Olhe para mim, olhe para mim. Você acha que eu posso fazer isso? A igreja não é minha. Não tem minha foto lá fora, não tem meu nome lá fora. Sabe quem foi que fez isso aqui? Olha o testemunho. Foi Jesus que vocês mataram. Vocês acharam que tinham destruído ele? Mas ele está dando testemunho aqui ainda, depois de morto, que ele é o Filho de Deus. Está dando testemunho ainda aqui. De que a pregação do Evangelho da salvação é verdade. De que ele de fato morreu na cruz pelo perdão do meu e do seu pecado. E que se você não se arrepender dos seus pecados e não deixar a sua vida de pecado, você vai para o inferno. Não tem jeito. Não dá para brincar mais. Não dá para vir para a igreja, irmãos, transformar a igreja em circo. Não dá para vir para a igreja e transformar a igreja em programa de auditório.
A igreja precisa do testemunho. E eu vou finalizar dizendo algo. E quem é que dá o testemunho? Você não vai entrar na igreja e vai ver um banco cheio do Espírito Santo. Você não vai entrar na igreja e o ar-condicionado vai pregar para você. Mas aquele que crê no Filho de Deus, em si mesmo, tem o testemunho. Uma igreja cheia de crentes que creem, que tomaram posse da vida eterna, que se agarraram a essa vida que há de vir, a vida que há de se manifestar. Crentes que entenderam e creram na mensagem do Evangelho da salvação, que creram que Jesus morreu, não para você ficar rico, não para você ficar milionário, mas Ele morreu pelo perdão dos seus pecados, algo que nem ouro e nem prata tinha como pagar. Uma igreja cheia de crentes, cheia do Espírito Santo, ela manifesta a multiplicidade dos dons do Espírito de Deus. Mas uma igreja cheia de crentes mortos só vai manifestar sujeira, podridão. E para poder disfarçar a sujeira, o que é que a gente faz? Aí a gente tem que caiar o sepulcro, tem que pintar de branco, tem que botar perfume, tem que botar enfeite, tem que atrair a atenção do povo de outra forma, tem que botar um negócio diferente aqui para o povo se distrair e não ver que não tem vida nesse negócio. Eu não sei o que é que acontece. Eu não sei o que é que acontece. Mas é algo interessante. A gente chega aqui, essas flores, elas são lindas. Você olhando de longe. Mas é engraçado que para nós, nunca tem a beleza de uma flor original. Você já reparou isso? Por mais que as flores artificiais, elas sejam lindas, sejam perfeitas, tenham uma coloração linda. Mas quando você chega perto, não sei porquê, mas não lhe convence da mesma beleza, como se elas fossem naturais. Já reparou? Se você chegasse nessa noite e contemplasse um buquê desse de rosas, verdadeiras, a beleza é diferente. É diferente. O Evangelho de verdade, quando ele é vivo, quando o Espírito de Deus ele está no meio da igreja, quando ele fala, quando você ouve, quando você sente queimar dentro de você, é diferente. É o Espírito que traz ao homem a compreensão do testemunho de que Deus existe. Porque isso não vem porque você estudou, mas isso vem pela fé. E quando o homem desenvolve fé no coração e crê agora no testemunho de Deus, ele tem uma experiência com Deus. Deus se revela a ele. Ele abre o seu coração para Deus e diz: olha, Deus, eu compreendi que a minha vida aqui é passageira. Por mais que eu ganhe o mundo inteiro, eu não vou poder fazer nada pela minha alma. Mas o Senhor me prometeu uma vida eterna e deu testemunho através do seu Filho, através da sua igreja e através do seu Espírito. E hoje pela fé eu creio nisso. Você recebe em si agora a alegria da salvação e a certeza da vida eterna. E os seus problemas, aí Paulo diz, vão ser problemas passageiros. Quem vive nesse mundo agora, vive compreendendo que aqui você vai ter tribulações. Mas todas as vezes que o seu momento quiser lhe parar, todas as vezes que as experiências ruins quiserem segurar o seu pé, você vai buscar força em Deus, porque você já sabe para onde você está indo e já sabe o que Ele lhe prometeu lá na frente. O mesmo João, Apocalipse 12, vê uma guerra no céu.
vê um dragão, vê Satanás sendo expulso do céu. Que privilégio esse homem teve da parte de Deus, de ter uma revelação vinda do Espírito de Deus. E chega lá, ele vê a destruição de Satanás, vê Satanás sendo destruído. A salvação do nosso Deus se manifestou agora. E como é que isso aconteceu? Apocalipse 12:11. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Eles creram no testemunho do Cordeiro de Deus, que foi pregado primeiro pelo Senhor, depois por aqueles que o viram e o ouviram, e tiveram como testemunha o próprio Deus, pelos sinais e milagres que se operaram por intermédio do seu Espírito. E o que é que essas pessoas fizeram depois disso? Receberam em si o perdão dos pecados pelo sangue do Cordeiro, tiveram fé pela palavra do seu testemunho. Quando isso se torna uma verdade na vida do crente, é esse resultado aqui que vem agora. E não amaram as suas vidas até a morte. Por quê, pastor? Porque eles trocaram a vida desse mundo, deram essa a Deus, porque agora eles queriam a vida eterna. Se você veio para a igreja, irmãos, com qualquer outro intuito, com qualquer outro objetivo, eu lhe digo, hoje é noite de você mudar o seu pensamento. Fique de pé nessa noite. O evangelho que nós pregamos diz que se você buscar a Deus de todo o coração, de todo o seu entendimento, e fizer isso em primeiro lugar, esse Deus lhe garante que todas as demais coisas serão acrescentadas. Mas isso não pode ser manipulado, isso não pode ser trocado, isso não pode ser invertido. Em primeiro lugar tem que estar o reino de Deus. Em primeiro lugar tem que estar a minha salvação. Em primeiro lugar tem que estar a minha comunhão com o Espírito de Deus. Aí, quando eu atingir esse nível, as demais coisas serão acrescentadas. Mas se eu venho para a igreja, quero buscar a Deus para resolver apenas um problema meu, quero buscar a Deus apenas para ter uma vida melhor, eu corro o risco de me frustrar com o evangelho. E eu quero desafiar também você que é crente. O que tem exalado por onde você passa? As pessoas do seu trabalho podem ver o testemunho de que Deus está vivo através de você? Paulo está pregando, não era nem para eu falar isso, já são 8h10, mas eu vou falar. Deve ter um endereço, né, Paulo? Paulo está pregando e falando das coisas grandes que Deus tinha feito. Porque onde eu vim, Deus fez, Deus curou, Deus salvou. Daqui a pouco um jovem despenca lá de cima, cai no chão morto. Vai ter que parar o culto, porque agora a gente vai ter que levar o defunto. Mas a pregação e a teoria e tudo que... Mas agora o cara está morto, vai fazer o quê? Paulo diz, o mesmo Deus de ontem é o mesmo Deus, não mudou, ele não muda, não há sombra, não há variação nele. O jovem está vivo. Meu filho, levanta aí, que eu tenho que voltar a pregar. O evangelho não é teoria, irmãos, porque Deus abriu o mar vermelho, Deus vai abrir a sua vida também. E você faz o quê? Você entra onde nessa história? Porque Deus vai fazer, e você? Qual é a sua experiência que você tem com Deus? Para dizer alguma coisa a respeito do que Ele tem ou do que Ele não tem que fazer. Cheio de soldado armado de capacete, de espada, e o gigante está lá gritando todo dia, cadê o homem? Eu só quero um homem. Será que o diabo na sua casa não está gritando isso lá todo dia? Eu estou esperando só um homem aqui dentro para me tirar daqui. E você entra todo dia de cabeça baixa em sua casa porque ainda não apareceu esse homem?
Qual a experiência que você tem com Deus? O que é que você pode atestar que você já viu Deus fazer? Pregar teoria, irmãos. Está Paulo falando, já era meia-noite. E o povo ouvindo. Mas agora o cara caiu, buf, e aí? Faz o quê? É teoria? Davi chega no arraial e diz, eu vou lá atrás desse gigante. Meu filho, não faça isso, você é um menino, leva ele para o rei. Ele disse, rei, eu tenho experiência com Deus. Um dia eu estava no mato sozinho, não tinha ninguém me vendo. E o Espírito de Deus veio sobre mim. E eu corri atrás de um urso. E eu matei o urso. No outro dia veio um leão. E eu fiz a mesma coisa. Quem é esse gigante incircunciso filisteu para vir afrontar o exército do Deus vivo? Eu sei o Deus que eu sirvo. Eu tenho tido experiência com Deus. Não vivo um cristianismo de teoria, mas sei em quem tenho crido. E sei por que é que eu tenho crido. O que é que eu tenho esperado verdadeiramente de Deus. Levaram Jó tudo seu. Rapaz, então foi inútil eu servir a Deus. Porque eu adorava a Deus, eu dava sacrifício para Deus me dar dinheiro. Essa era a expectativa de Satanás. Eu vou levar tudo, porque ele só lhe adora porque o Senhor cercou ele de bens. Tira tudo. A compreensão de Jó foi, eu sei que o meu Redentor vive. E no fim, por que no fim? Jó no seu tempo já tinha a revelação de que no fim havia esperança para que a vida dele fosse conservada em Deus. No fim, não era no fim da prova, no fim da tribulação, mas era no fim, ele falando do tempo do fim, de quando Deus há de restaurar todas as coisas. Eu sei que o meu Redentor vive e que no fim ele se levantará. Ainda que no tempo presente você passe por tribulações, por adversidades, seja firme, seja forte, porque o que Ele lhe prometeu, com certeza Ele há de lhe entregar. Não perca o foco na caminhada. Não deixe que nenhum evangelho venha e lhe distraia desses que não estão aprofundados e alicerçados na Bíblia. Se alguém vier lhe pregar um outro evangelho que não é esse aqui, ainda que seja um anjo, a Bíblia lhe dá autorização para que você rejeite. O testemunho de Cristo, o testemunho da igreja e o testemunho do Espírito Santo de Deus aponta para a existência de uma vida eterna, a qual todos aqueles que creram em Jesus e entregaram a sua vida para eles, estão esperançosos, aguardando a redenção dos seus corpos, para viverem eternamente no céu com Cristo. Você pode aplaudir ao Senhor nessa noite?